Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Que Deus possa continuar te abençoando poderosamente, que Ele possa estar sempre olhando por você, pelos seus, com as potentes mãos estendidas para vos livrar, para vos abençoar, para vos resguardar na presença dEle. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 35 ao 41. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. O tema da nossa mensagem de hoje é: quem é este? Vejamos o que diz a palavra de Deus ao nosso coração. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era noite, Jesus estava exausto, já tinha passado o dia todo evangelizando, falando da mensagem de redenção, mensagem de salvação, conforme habitualmente Jesus Cristo fazia todos os santos dias. E lógico e evidente que chega um determinado momento, chega uma determinada hora, em que o corpo pede repouso, e que o corpo pede descanso. E desta feita, nesta situação, conforme a mensagem que acabamos de ler, após um dia inteiro ensinando à beira do mar, Jesus propôs atravessar para a outra margem e logo uma tempestade violenta se abate sobre o lago. Ou seja, Jesus chamou os discípulos, que até então estavam ali no início da sua jornada espiritual, ainda não tinha aquele temor, aquela fé, aquela confiança no Senhor Jesus, o qual estava ali diante deles, mencionando o reino de Deus, ensinando as pessoas, dizendo ao povo que ele era o Filho de Deus, o enviado do Senhor para salvar a humanidade. Pois bem, os discípulos, muitos deles pescadores experientes, viviam da lida da pesca, ficaram aterrorizados quando viram aquela tempestade violenta se formar. As ondas começaram a inundar o barco, eram tão altas e a morte parecia iminente. Poxa vida, se nós estamos num barco, vamos atravessar para o outro lado da margem e uma determinada tempestade nos surpreende, a primeira coisa que podemos perceber é: vamos perecer. O nosso barco vai encher d'água e vamos afundar. Porém, eles não percebiam que a fé era a única arma que eles poderiam utilizar naquele momento para poderem ser salvos, para que eles pudessem ser abençoados naquela tempestade. Enquanto isso, o nosso mestre, Jesus,
Ele dormia tranquilamente na polpa do barco, um travesseiro. Que interessante. Enquanto as coisas estavam no maior temporal, no maior vendaval, o barquinho estava à deriva, Jesus Cristo dormindo tranquilamente, calmamente, como se dissesse: eles se preocupam à toa, eu estou no barco, por que vão ficar temerosos? E Jesus continuou dormindo. Até que chegou a um determinado ponto que os discípulos ficaram tão aterrorizados com a tempestade que foram acordá-lo. E aí os discípulos clamaram: mestre, o senhor não se preocupa que a gente morra? O senhor não se preocupa com essa tempestade que está assolando o nosso barco? Será que o senhor não tem nenhum pingo de preocupação, principalmente com a vida alheia, a qual o senhor prega tanto, de que é para amarmos ao próximo, socorrermos, estendermos a nossa mão para ajuda? O senhor não está vendo que a gente está aqui nesse maior desespero? Talvez os discípulos tivessem usado esse termo para despertar Jesus para a realidade. E Jesus então se levanta calmamente, serenamente, repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E imediatamente uma grande calmaria passou a tomar conta da situação. E então vem a pergunta que ecoa através dos séculos: quem é este que até o vento, até a tempestade lhe obedece? A pergunta não surge apenas do medo, mas do espanto. Os discípulos viram Jesus curar doentes. Os discípulos viram Jesus expulsar demônios. Os discípulos viram Jesus perdoar pecados. Os discípulos viram Jesus curar paralítico, até ressuscitar morto. Mas naquela situação, naquele momento, ele faz algo que no pensamento judaico só Deus podia fazer: controlar as forças caóticas da natureza. E quem consegue controlar, se não for o nosso Todo-Poderoso? Quem é que consegue entrar em meio às situações, aos temporais, aos vendavais que estão acontecendo na sua vida e dar aquele basta? Dizer para o seu problema: aquiete-se, acalme-se, deixa o meu filho em paz, deixa a minha filha descansar tranquila. Quem é que tem esse poder? E aí eu lhe pergunto, não quem é este, mas em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem crido para acalmar essas tempestades da sua vida? Porque Jesus, o Todo-Poderoso, ordenou para aquela tempestade que ela se aquietasse, que ela se acalmasse, e imediatamente a paz, a bonança reinou naquele lugar. Salmos, capítulo 107, verso 29, nos diz quem é o Senhor. O Senhor é aquele que acalma a tempestade e as ondas se aquietam. Os discípulos ainda não entendiam. Eles estavam assim meio que processando a informação. Eles estavam com o Criador de todo o universo, o detentor de todo o poder no céu e na terra, mas viam apenas como o mestre, como o ensinador, como o professor. Eles o tinham a bordo do seu barco, mas ainda assim duvidavam que ele se importava com a situação. Quantas vezes estamos nesse mesmo barco,
Jesus Cristo conosco e não confiamos no poder dele. Escolhemos olhar para o problema, escolhemos olhar para a enfermidade, escolhemos olhar para a situação, mas esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder para acalmar essa tempestade na sua vida. Quantas vezes a gente não fez isso? Quantas vezes a gente não já entristeceu ao coração do Senhor? Quantas vezes a gente deixou de acreditar no poder dele para olhar para as circunstâncias? Passamos por tempestades financeiras, passamos por tempestades emocionais, passamos por tempestades familiares, passamos por tempestades espirituais. O medo nos cega e sempre perguntamos: Senhor, não te importas? Esquecemos que quem dorme em meio à tempestade não é indiferente, é soberano, é poderoso. O sono de Jesus não era de desprezo, mas a confiança perfeita de quem sabe que o Pai está no controle. A pergunta, quem é este? Não deveria nos levar apenas ao temor, mas à adoração. Ele é o Filho de Deus, a palavra criadora, o Rei que governa sobre o vento, sobre o mar e cada circunstância da sua vida. Então, que você possa identificar essa tempestade que está roubando a sua fé. O que tem causado medo e ansiedade em seu coração? Reconheça a presença do Senhor. Jesus está no barco com você, mesmo quando parece estar silêncio ou dormindo, mas Ele está no seu barco. Troque o clamor, o pânico, o medo, o pavor, a reclamação, a murmuração, as intrigas, pela fé no Todo-Poderoso. Em vez de dizer, não te importa, Senhor, que eu pereça, declare, tu és o Senhor sobre todas as coisas. Faça a pergunta certa. Não apenas quem é este, mas diga assim, este é o meu Senhor, eu o reconheço e obedeço. Será que eu estou confiando plenamente no poder dele para que eu possa ver a obra do Senhor, o trabalhar dele sobre a minha vida? Analise direitinho. Pare agora, reflita. Utilize esta mensagem para fazer uma autoanálise em você mesmo. Para fazer uma retrospectiva, uma reflexão espiritual. E veja se realmente você está dando espaço para aquele que tem o poder de acalmar o vento, de acalmar a tempestade, trabalhar na sua vida, fazer milagres na sua vida e acalmar essa tempestade que está te amedrontando. Que você possa dar mais espaço para que Jesus possa trabalhar dentro de você. Que você possa ter mais fé, mais confiança, mais acreditação no Todo-Poderoso. Os discípulos erraram em ter duvidado da plenitude do Senhor, daquele que estava no barco. Talvez se eles tivessem mais fé em Jesus, eles mesmos davam a ordem para o vento, para a tempestade se aquietar. O próprio Jesus Cristo disse que em meu nome vocês podem muitas coisas. Se você tiver fé, tudo que você pedir a Deus, através do nome de Jesus Cristo, crendo, você receberá. Então está aí o segredo. Ter fé, acreditar
e pedir a Deus através do nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não tenha medo das tempestades. Não tenha medo desse mar bravio que está tentando virar o seu barco. Jesus Cristo está com você. Ele está te protegendo. Ele está te resguardando. Não só a você, mas aos seus familiares, à sua casa, ao seu comércio, aos seus negócios. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. E todas as coisas Ele vai fazer por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Me acompanhe nesta oração agora. Vamos falar com o detentor de todo o poder sobre as tempestades. Senhor, querido Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Na plenitude, na certeza do teu poder sobre nossas vidas. Nós queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia para com cada um de nós. Nós queremos louvar o teu nome, queremos te exaltar, queremos te engrandecer. Da mesma forma fazemos com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A quem nos criou, a quem nos formou, a quem nos deu vida e vida em abundância. Nós o louvamos pelo dom da vida, pois estamos aqui através do poder da palavra, através do poder da criação, através do poder do amor que o nosso Senhor tem para com nossas vidas. Agradecemos por todas as bênçãos, por todas as dádivas, por todos os livramentos, por todas as curas. Queremos te louvar, Senhor, até mesmo pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades, pois são temperos na nossa vida e nos aproximam cada vez mais de Ti. Que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa personalidade, que possamos estar única e exclusivamente à Tua mercê, para fazer conforme te apraz, para fazer conforme te agrada, levando a tua palavra, o teu evangelho às pessoas que necessitam de uma calmaria em suas vidas, que necessitam uma ordem tua para acalmar esses ventos, essas tempestades que estão assolando a vida delas. Pai, te apresento os que estão enfermos, os que já estão desenganados pela medicina, mas a última palavra é a tua. O Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que opera e não deixa cicatrizes, o Senhor que tem as mãos miraculosas, o Senhor que tem o bálsamo que alivia as nossas dores. Humildemente eu te peço, Pai, que o Senhor possa passar sobre estes corpos agora, arrancando toda e qualquer sorte de enfermidade, dando assim a alegria, o prazer, o gozo do Teu Espírito Santo nessas vidas enfermas, que o Senhor possa libertá-las dessas enfermidades agora no nome de Jesus. Que elas voltem a sentir paz, que elas voltem a sentir a cura, que elas voltem a sentir aquela alegria que outrora perdeu por causa dessas dores, por causa desse laudo médico que acabou por dizer que não tem mais solução. É um caso terminal. Mas Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando Jesus Cristo bradou, Lázaro, sai para fora, a vida voltou a penetrar naquele corpo que já estava cheirando mal. Mas quando o Senhor faz as tuas intervenções divinas até a morte, sai para que a vida retorne no nome de Jesus. Quantos e quantos exemplos nós temos na Bíblia das tempestades nas vidas, e o Senhor foi lá
e acalmou, aplacou o vento, o mar. Quantos e quantos exemplos nós temos na Bíblia para poder encorajar nossa fé, para poder injetar ânimo em cada ser. A filha de Jairo, o filho da viúva, enfim, até o próprio Jesus Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quantas tempestades não já foram acalmadas? Mas que esta fé, que esta certeza, que esta acreditação volte a brilhar, volte a impetrar dentro dessas vidas agora, para que elas possam ter a certeza da plenitude do teu poder sobre elas no nome de Jesus. Que o Senhor possa se manter com as tuas mãos estendidas, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção sobre cada uma delas no nome de Jesus. Eu te peço humildemente, meu Pai, através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa dar um abraço de vitória nessas vidas agora. Faz com que elas sintam a tua presença neste exato momento. Aquele frescor, aquele refrigério na alma, aquele alívio daquele peso, daquele fardo sobre os ombros. Que o Senhor possa conceder a paz. Que o Senhor possa reinar sobre estas vidas, que o Senhor possa reinar sobre estes lares, que o Senhor possa reinar sobre estes comércios, estes negócios, abençoando-os no nome de Jesus Cristo. E nós te oramos através deste mesmo nome, detentor de todo o poder no céu e na terra, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Lembre-se que quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o Senhor Jesus Cristo, o qual está dentro da sua vida, o qual está dentro do teu ser, o qual está dentro do teu barco, acalmando essas tempestades agora no nome de Jesus Cristo. Creia tão somente, mantenha a tua fé forte, firme no nosso Senhor. E você vai ver o resplandecer da glória de Deus sobre cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você sabe como fazer essa inscrição. Não vou precisar descrever novamente, mas eu espero que você faça a sua parte. E após este vídeo concluir, envie para o máximo de pessoas que você conhecer. Divulgue para essas pessoas quem é este que está cuidando da sua vida, que está acalmando o vento, essa tempestade que tenta assolar o seu barco. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o teu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.